voltando da igreja depois de um domingo abençoado. Nós estamos na Radial Leste. E aí nós vamos então pegar sentido Zona Sul. E daqui a pouquinho nós vamos estar em casa, almoçando com a família. Eu estou ao lado aqui da missionária Mari, uma mulher abençoada de Deus. Uma mulher que Deus tem a cada dia falado ao coração dela. Estamos juntos aqui. Radial Leste. Agora nós vamos aqui passando do viaduto e pegando aqui já a faixa da direita. Observe que muitas pessoas, olha aí, domingão, mas as pessoas estão se movimentando, sim. Nós vamos já então seguindo aqui para a zona sul de São Paulo, a cidade que não para, né, missionária? É verdade, a cidade em movimento. Estamos aqui seguindo direção à nossa casa com o coração grato, cheio da esperança que só o Senhor Deus tem para nos dar. Um domingo abençoado, um lindo dia, uma reunião maravilhosa onde a palavra de Deus fala fortemente ao coração de cada um. Vale muito a pena sair de casa, vale muito a pena sair de casa para buscar esse Deus, para adorar esse Deus maravilhoso, misericordioso para conosco. Não importa a distância, não importa o tempo em que tiramos para buscar esse Deus, o importante é sentir a presença dele. O importante é ter essa sensação tão boa, tão gratificante, que nós, pela misericórdia de Deus, conseguimos sentir, adquirir. Isso é tudo. Começamos a semana com uma gratidão imensa ao nosso Deus. Deus é tudo que temos. E hoje a mensagem foi uma mensagem forte, maravilhosa, mensagem que vem do altar, a mensagem da cruz. Hoje nós temos visto muitas igrejas por aí, mas uma igreja que esteja envolvida em pregar a mensagem da cruz, são raras essas igrejas, viu? Porque nós temos visto hoje muito interesse, mas pregar salvação, dizer que é necessário abandonar a vida do mundo, a vida mundana, dizer que é necessário a sair de cima do muro. Ou você quer Deus na sua vida, ou você quer o mundo. Mas para ter uma vida com Deus, uma vida de salvação, é necessário então carregar cada um a sua cruz. E hoje nós temos visto que são raras as igrejas que têm pregado essa mensagem da cruz. Mas nós cremos que ainda nesta geração, nós cremos que o Senhor está voltando e que essa é a última geração. É assim que eu creio. Essa é a última. A igreja vai embora. A igreja está indo embora. Eu acredito que
Ô missionária, daqui a alguns anos, talvez não vá muito tempo. Pode ser que eu até fale de anos, mas pode ser até dias. Eu acredito que muitos, eles vão querer ouvir a palavra de Deus, eles vão buscar por um pastor na igreja pregando a palavra de Deus, e eles já não vão mais encontrar, porque eu vejo que essa é a última geração. A igreja está indo embora. O Senhor está recolhendo a sua igreja. Verdade, pastor Carlos, nós cremos, nós vimos, vivenciamos esses momentos, né, como está escrito. Estamos vivendo coisas que não são normais, vivemos coisas assim assustadoras e cremos que Jesus está voltando. E por isso devemos nos atentar, buscar mais esse Deus, estar atento, indo à casa do Pai e não nos deixar levar por leis criadas pelo homem. Precisamos viver mesmo como se diz, precisamos nos atentar e viver em fins voltados aos princípios bíblicos. Precisamos muito, porque são tantas as leis que hoje existe, onde o certo passou a ser errado e o que é errado agora é o correto. Enfim, precisamos nos atentar e viver com base nas escrituras sagradas. Isso é o que precisamos muito mesmo, nos atentar. A gente percebe o movimento, os carros, motos, cada um buscando algo para seus próprios interesses, outros até mesmo buscando a Deus. Hoje é domingo, então eu creio que muitas dessas pessoas estão vindo de uma igreja, foram agradecer, alguns foram buscar por uma bênção, por uma cura, por uma porta de emprego. Assim está vivendo o povo. Mas a grande realidade, a grande verdade é que as pessoas não têm que estar buscando por bênção, porque a Bíblia diz lá em Deuteronômio que são as bênçãos que vão correr atrás de nós. Então, esse tempo que se corre atrás de bênção acaba sendo um tempo perdido, que você poderia estar fazendo algo para o bem de alguém. Você poderia estar ajudando de alguma maneira, até mesmo com uma palavra. Talvez você não tenha nada para dar, para doar para alguém, mas uma simples palavra de dizer que Deus o ama, que Deus pode curar, libertar. Uma simples palavra pode mudar a vida de alguém. Então, e por causa dessa atitude, as bênçãos de Deus passar a nos seguir, passar a correr atrás, porque é assim que está escrito. Glória a Deus. É com esses simples gestos, né, que podemos fazer a diferença, fazendo de todo o coração. Deus, Ele sabe do nosso coração. E como foi dito no altar, acabamos de ouvir essa palavra vinda do altar, que a intenção, a motivação
motivação causa um grande resultado, né? Desde que vem do coração. E Deus, Ele sonda, Deus, Ele vê, Ele sabe dos nossos corações. Então isso nos motiva, isso nos impulsiona a viver, a fazer, sempre da forma correta, agradando não ao homem, mas sim a Deus. Isso é enriquecedor, isso é motivador, isso é tudo que podemos sentir, né? Agradar o coração de Deus, agradar a Deus. Eu tenho notado, missionário, aqui, as pessoas, elas tendem a se conformar com a vida que está vivendo. Então, se ela está doente, ela acaba tomando posse daquela doença. Algumas pessoas até dizem que a doença é delas, de uma forma inconsciente. Outras pessoas estão passando por diversas situações e elas não conseguem sair. Eu tenho notado que ultimamente as pessoas têm se conformado com o que têm vivido. Isso quando se refere à vida conjugal, isso quando se refere a viver em uma situação de desemprego, pessoas vivendo em situação de extrema miséria, que é o que a gente tem visto nas ruas das grandes metrópoles. E a gente percebe que as pessoas estão conformadas, talvez esperando pelas autoridades. Elas têm estado paradas no tempo. E o que eu tenho a dizer para todas essas pessoas que têm vivido conformado com o que têm vivido, é que elas precisam romper esta bolha, esta situação que elas têm vivido. O mal vai sempre colocar no pensamento delas de que elas não podem, de que elas não vão conseguir, mas a verdade é que elas precisam romper, elas precisam passar para o outro lado, que do outro lado elas vão ver que Jesus Cristo espera com os braços abertos, e tudo aquilo que antes causava tristeza, causava perseguição, doenças, adultérios, tudo isso que causava separação, quando você romper esta bolha, você vai se dar conta que Deus sempre te amou. E aí, missionária, eu acabo lembrando de quando o Senhor me chamou há muitos anos atrás, e que quando eu rompi, quando eu passei para o outro lado, eu pude perceber que eu estava vivendo um verdadeiro engano e que eu não conhecia ao Senhor, embora eu dizia que conhecia. E eu percebi que ali sim estava a verdade. É o que muita gente tem vivido, achando que conhece a Deus, algumas de ouvir falar. É verdade, isso acontece muito quando se fala, pastor Carlos, do romper da bolha, né? Como o senhor acabou aí de citar, o romper da bolha. Precisamos saber como é este romper da bolha. É simplesmente dizer um não à carne, aos desejos da carne, um não para as coisas mundanas, e querer saber, buscar mais desse Deus, conhecer verdadeiramente esse Deus, em que só às vezes conhece por só se ouvir falar. Eu também já passei por isso,
achar que conhecia a Deus, mas só de ouvir falar. Uma coisa é uma coisa. É diferente a gente conhecer a Deus verdadeiramente, viver experiências com este Deus, saber discernir o que é o bem, o que vai fazer bem, aonde deve estar, com quem está, o que fazer. Isso é ter sabedoria para que possamos chegar mais próximo de Deus e então poder sentir a presença desse Deus, viver experiências com esse Deus. Isso sim é poder conhecer verdadeiramente esse Deus. Então, não é fácil, mas precisa ter força, coragem, fé, respeito, reverência, buscar mais desse Deus. Não é impossível e sabemos que Ele nos ama e que a vida com Deus exige um sacrifício, onde tem que dizer não para as coisas mundanas e viver agradando ao Senhor. Maior foi o sacrifício que Ele deu o seu único filho, para morrer naquela cruz, pagando, levando todos os nossos pecados e enfermidades. Então, precisamos pensar muito, e reconhecer tamanho foi o amor que Deus teve e tem com todos nós. Uma das características das pessoas que tiveram um encontro com Deus é essas pessoas sair falando mais de Deus, ter mais vontade, querer falar mais, querer ir para a igreja, querer estar mais próximo das coisas de Deus, querer ouvir louvores, querer ouvir da palavra de Deus. Essa é uma característica de que você teve um encontro com Deus. É quando você pensa da seguinte maneira: eu estava cego e agora eu enxergo, agora eu posso ver. Lá atrás, tudo estava escuro. Você não conseguia saber a verdadeira palavra de Deus. Mas hoje você consegue discernir e passar para alguém. É verdade, é como se tivesse retirado as vendas dos olhos, e as escamas do ouvido. A gente passa a enxergar, a ouvir diferente. E falar de Deus para as pessoas é um privilégio muito grande. É algo assim diferente. Apesar que tem ouvidos que ouvem de uma forma, ouvidos que ouvem de outra forma, mas não devemos nos cansar de falar. Não podemos, negar ao Senhor. Outra coisa muito importante, a pessoa que conheceu a Deus ou a pessoa que quer Deus. Não importa a distância. Observe a missionária a distância que nós já percorremos. E muitas pessoas não vão à igreja porque dizem que é longe e elas não querem ir, Elas preferem ficar em casa. A gente via ali atrás pessoas jogadas debaixo do viaduto. Aquilo ali, para alguns, pode imaginar que é o fim de tudo, o fundo do poço.
Mas eu costumo dizer que não existe fundo de poço. O que existe mesmo são pessoas envolvidas com situações, elas se perdem e elas acabam então caindo no fracasso. Elas caem em um fracasso, vão parar nas ruas, na sarjeta, mas ali ainda não é o fundo do poço. O diabo quer jogar mais por terra cada situação. Ali as pessoas estão mendigando o que comer, o que vestir, e a tendência é cair cada vez mais. Mas a grande notícia é que existe um Deus que é todo poderoso e que esse Deus pode libertar de qualquer situação. Qualquer situação. Talvez uma situação que aos olhos humanos diz: essa não tem mais jeito. É aí onde Deus é especialista neste assunto. Naquilo que não tem mais jeito, Ele entra e Ele faz acontecer aquilo que para o homem é impossível. É verdade. Sabemos que nada é impossível para Deus. Desde que a pessoa que se encontra em um certo fracasso, que por um simples vacilo se deixou levar, se deixou Satanás entrar e fazer ali a patifaria na vida, né? Porque sabemos que o diabo ele veio somente para matar, roubar e destruir. Mas, porém, por outro lado, temos um Deus de providência, um Deus que age grandemente, um Deus que não existe o impossível para esse Deus. Para que Deus venha fazer parte da sua vida, você que se encontra nessa vida de fracasso, tenha fé nesse Deus, seja forte, tenha coragem, queira sair desse fundo de poço, desse abismo, e busque por Deus, busque ao Pai Todo-Poderoso que fez céus e terra, dono de todo o universo. Ele criou tudo isso. Então, no seu caso, isso não é nada para Deus. Mas primeiro tem que ter fé, sabedoria e buscar por esse Deus, que Ele é especialista em fazer milagres. O único Deus que faz milagre. Porque existe vários deuses. Cada um cria um Deus da forma que lhe convém. Mas o único que pode fazer o verdadeiro milagre chama-se Jeová Jireh, é o nome dele, o Deus da Bíblia, o Deus que formou tudo isso aqui, terra, mares, céus, e aqui colocou tudo. Graças a Deus, estamos chegando aqui, já no local onde moramos, graças a Deus. O nosso almoço está nos esperando, então nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Conte sempre com as nossas orações, Pastor Carlos, Missionária Mari. Deus abençoe de forma grandiosa a sua vida. Amém. Glória a Deus.